Olá, meninas. Vamos ao nosso estudo e eu intitulei ele Que Me Abençoes. Ele é baseado todo na oração de Jabes ou Jabez. Não sei se vocês conhecem, mas é um trechinho bem curtinho, só de 2 versículos, onde esse homem ele é citado na Bíblia. E muito interessante da história dele, porque a história de Jabes, o Jabez, ele é destacado no meio de uma genealogia, Se vocês lembram, em várias partes da Bíblia, tratado só a genealogia, Tal pessoa teve tais e tais filhos, que tiveram tais e tais filhos, e vão dando os nomes dos pais e dos filhos, E vai seguindo os versículos à frente, sempre dessa maneira. E é como se Deus fizesse uma pausa e citasse a história de Jabez. E interessante porque, eu já fiquei me perguntando por que Jabez ele foi citado no meio de uma genealogia. O autor do livro de Crônicas, que agora eu não me recordo, ele pausou e ele escreveu sobre essa história. E eu vou fazer um estudo, na verdade, baseado também num livro que eu li sobre essa oração. Li ele bastante tempo atrás e essa oração ela sempre marcou minha vida. Se vocês puderem decorar, meninas, essa oração, eu acredito que durante muito tempo Deus me livrou de muita coisa, principalmente de sofrimento. E muito provavelmente por causa dessa oração, porque ela é muito bonita. Eu vou ler a oração agora e depois eu vou falar um pouquinho destrinchando ela. Jabez orou ao Deus de Israel dizendo: tomara que me abençoes e me alargues as fronteiras. Que seja comigo a tua mão e me preserves do mal, de modo que não me sobrevenha a aflição. E Deus lhe concedeu o que ele havia pedido. 1 Crônicas 4, de 9 a 10. Jabez ele recebeu esse nome por causa que a sua mãe, ela lhe teve com muitas dores, provavelmente dores de parto, E o nome dele quer dizer exatamente isso, dor, quer dizer dor ou grande sofrimento. Ou seja, um homem que desde o nascimento, ele é fadado a ser lembrado pelo sofrimento que a mãe passou. E muito provavelmente, o próprio nome dele era como se fosse uma maldição lançada sobre ele. Cada vez que a pessoa chamava o seu nome, é como se aquilo ali lançasse uma maldição sobre ele. Imagina se o seu nome é Dô, pega aquele livro para mim, Dô, já está na hora de sair, Dô. Então, é uma pessoa que tem o nome dela, já gera uma maldição em cima. Então, assim, é como se ele tivesse nascido com essa sina para ser alguém que fosse sofrer. Mas o que é o ponto? Qual é o ponto de virada, da vida de Jabez? Porque ele não se conformou com a sua história. E esse ponto de virada da vida dele, essa oração, ela foi tão especial para Deus que ele o exaltou a ponto de o ter citado em sua palavra. Já pensou se fosse alguma de nós no seu lugar? O que nós iríamos fazer? Uma vez no meio dos nossos grupos, eu não me recordo agora em qual, mas eu vi uma mulher dizendo que não se amava, que achava que desde o ventre da sua mãe, ela estava decretada a sofrer, que ela era triste e que ela queria morrer. Isso são palavras da própria moça, certo? Na hora que eu li, como ela já era uma moça conhecida de nós, me pareceu, de certa forma, um drama dela, mas vamos dizer que fosse verdade. Logo me veio essa oração de Jabez. Como eu conheci essa oração desde adolescente, eu orava muito ela. E infelizmente eu a esqueci durante um breve tempo da minha vida, durante o tempo de escuridão. Mas como ela nunca é tarde para recomeçar, vamos juntas fazer dessa oração a nossa oração diária. E eu vou explicar destrinchar um pouquinho de cada pedacinho da oração.
E Jabez orou ao Deus de Israel dizendo, ou seja, Jabez ele se viu acuado por alguma coisa. Em algum momento da sua vida, na passagem não conta o que ele estava passando, mas ele sentiu necessidade de clamar ao Senhor. Ele o invocou, clamou por Deus no meio de uma provável adversidade. E aí eu pergunto para vocês, para quem temos clamado? Quando a coisa aperta, você corre primeiro para quem? Para os seus amigos, para os seus parentes, para as encorajadoras, para os grupos. Para quem? Quem você tem recorrido como primeiro lugar na hora de uma adversidade? As pessoas, elas nunca irão nos entender plenamente, nem mesmo os nossos pais. Inclusive, muitos pais e mães nem concordam com a nossa busca pela restauração. Então, se até mesmo, em alguns casos, os pais nos abandonam, nos resta quem? Jabez é citado por ter, no meio da tribulação, buscado ajuda ao único que poderia resolver o seu problema e ao único que poderia mudar a sua história, Deus. Que me abençoes. Aqui ele chegou sem rodeios, sem mais, e ele foi direto ao ponto. É engraçado que eu vejo, às vezes, um ritual, eu vejo até estudos sobre como devemos orar. E aí as pessoas, elas descrevem como se fosse o cronograma da sua oração. Primeiro você começa exaltando Deus, depois você faz isso, depois você faz aquilo, e aí você termina dessa maneira. Mas, na verdade, eu não vejo isso. Eu acredito que a oração, aquela que Deus se agrada, é aquela que ele lê o coração e bate com o dele. Então, como ele nos lê, e assim, ele nos lê plenamente, eu acredito que até um elogio que você faz, ele tem que ser muito sincero. Porque Deus, ele realmente escaneia o nosso coração. Ele escaneia o nosso coração até melhor do que nós mesmos. E nessa oração, mostra que para entrar na presença de Deus, não precisa ter pompa. Não cabe aqui dizer, eu não sei orar ou eu não consigo orar. Porque você consegue dizer isso. Senhor, que me abençoes. E você precisa saber assim, meninas, todos os dias, Deus separou uma bênção para nos dar. Mas muitas dessas bênçãos nós só iremos receber se nós pedirmos a Ele. E se nós pedimos bem, Porque muitas vezes não recebemos, ou porque nós não pedimos, ou porque nós pedimos mal. Mas pedir que Deus nos abençoe é tudo o que Ele quer. Do Senhor vem o livramento. A tua bênção está sobre o teu povo. Salmos 3:8. Outra parte da oração. Que me alargues as fronteiras pelas bênçãos financeiras. Ele pede para que seja aumentada as suas terras. Então, precisamos colocar todos os dias a nossa vida financeira nas mãos do Todo-Poderoso. É o nosso Deus que nos sustenta, não é o nosso braço ou o nosso marido. Tudo vem dele. Para nós, eu pediria também que nos ajude a caminhar nessa batalha, pedindo que Deus vá à nossa frente, conquistando o território no campo do inimigo. Sustenta-me, Senhor, de acordo com a tua promessa, e eu viverei. Não permitas que minhas esperanças sejam frustradas. Salmos 119:16. Outra parte da oração, que seja comigo a tua mão. A mão de Deus é nossa proteção. Que habita no esconderijo do Altíssimo, descansa à sombra do Onipotente. Salmo 91:1. Então, debaixo da mão de Deus significa estar na dependência de Deus. Para tudo,
nosso sustento, nossa alegria, nossa paz, nossa segurança, nosso futuro. A nossa esperança está no Senhor. Ele é nosso auxílio e a nossa proteção. Salmos 33, 20. Aqui nós também podemos pensar que Deus nos proteja contra os ataques ferrenhos do inimigo, que sempre está à espreita para nos derrubar. Protege-me, ó Deus, pois em ti me refugio. Salmos 16, 1. Por vez, não sabemos quanto tempo nós ficaremos no deserto, nem tampouco as provas que nós precisaremos passar. Porém, se nós estivermos ao lado do Senhor, buscaremos nele força, ajuda e sustento, como ele nos promete. Em Isaías 41, 10. Não temas, porque eu sou contigo. Não te assombres, porque eu sou teu Deus. Eu te fortaleço, eu te ajudo, eu te sustento com a minha destra fiel. Continuando na oração, ele fala, de modo que não me sobrevenha aflição. Aqui nessa última parte da oração, ele clama por livramento. Os justos clamam, o Senhor os ouve e os livra de todas as suas tribulações. Salmo 34, 17. Jabez, além de tudo, ele era muito inteligente. Nessa última frase, além das bênçãos, provisão, proteção e cuidado que ele pede, por último, livramento. Livramento de quê? De dores, de aflições, de tentações. Em nosso caso, nós podemos clamar a Deus que nos proteja das más notícias, que nos proteja de ver nossos maridos com outras mulheres, que nos proteja dos ataques do diabo, que proteja os nossos filhos de toda a destruição que o diabo quer proporcionar a eles com a nossa separação. Deus, ele é capaz de nos livrar de muitas dores, basta que clamemos a ele. Livrou-me do meu inimigo poderoso, dos meus adversários, que eram fortes demais para mim. 2 Samuel 22, 18. E Deus lhe concedeu o que ele havia pedido. Ele clamará a mim, e eu lhe darei resposta, e na adversidade estarei com ele. Vou livrá-lo, e vou cobri-lo de honra. Salmos 91, 15. O caminho para recebermos as bênçãos de Deus não é apenas clamar com força e insistência. Não é apenas crer em seu poder e palavra. É buscar, diante de sua presença, estar santificados. Nós precisamos ser fiéis ao Senhor para poder receber dele a recompensa que ele tanto promete. Não se esqueçam, meninas, que Deus lê o nosso coração. Não adianta você querer passar algo que você não é. Diante das pessoas você até engana, mas diante de Deus não adianta. Não adianta você gritar aos quatro cantos que o diabo está amarrado, está debaixo dos nossos pés. Não adianta sair por aí falando e decretando vitória. Nada disso tem força nenhuma. O que tem força contra o diabo é uma vida santificada, é a fidelidade diante das adversidades. É quando louvamos em meio à dor. Isso, sim, destrói o diabo. É assim que nós nos livraremos dele. Resisti ao diabo e ele fugirá de vós. É crendo quando tudo o que você vê em sua volta é destruição. É acreditar que Deus pode transformar um coração totalmente decidido e sem amor. É fechando a boca quando tudo o que queremos fazer é reclamar, é ofender, é despejar raiva, é gritar de dor. O segredo é se achegar a Deus, ficando pertinho dele e deixando ele fazer toda a obra, nos curar, nos transformar e destruir tudo o que nós nada podemos fazer. E entendam de uma vez por todas,
A maior arma contra o diabo é a santidade, pois sabemos que Deus não ouve pecadores, mas ouve o homem que teme e pratica a sua vontade. João 9:31. Vou ler a oração novamente, meninas. E Jabez invocou o Deus de Israel, dizendo: tomara que me abençoes e me alargue as fronteiras, que seja comigo a tua mão e me preserves do mal, de modo que não me sobrevenha aflição. E Deus lhe concedeu o que ele havia pedido. Que Deus abençoe vocês, em nome de Jesus.